Olá, olá a todos e todas. Mais uma Pílula da Saúde, mais um Cuide-se em Casa. Estamos aqui com mais um dia do Qualifica Express, esse evento organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFB, com o intuito de consolidar as políticas públicas que objetivam aproximar o mundo do trabalho ao universo da educação, ao desenvolvimento de aptidões para a vida social, produtiva. Estamos aqui hoje no nosso sexto dia, na nossa quinta pílula, e essa pílula do cuidado e alteridade. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Mônica Vieira, professora de Educação Física do campus Recanto das Emas, e estou aqui no meu quarto, né? Atrás de mim tem um guarda-roupa, aqui um pedacinho da parede vermelha. Eu estou com meus cabelos hoje soltos, estão cacheados, meus cabelos são castanho escuro, estou usando óculos de grau, uma blusa begezinha com rendas, um colar com pontinhas azuis, brinco dourado, muitas pulseiras e calça jeans. Essa é a minha audiodescrição. E eu vou agora apresentar, pelo menos, o currículo da nossa convidada, depois eu vou deixar que ela se apresente. É a professora Tânia Mara, uma amiga muito querida. Ela é professora na área de educação do Instituto Federal, né, aqui pertinho de Goiás, o campus Lusiânia. Fez pós-doutorado em estudos de lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora e mestre em ciências da religião pela UMESP, licenciada em pedagogia e bacharel em teologia. Ela atuou como docente e orientadora na graduação, nos programas de mestrado e doutorado em educação física da Universidade Católica de Brasília e metodista de Piracicaba, Unimep. Atualmente no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer da UFMG. Tem experiências nas áreas de educação, principalmente nos temas de educação e lazer, educação e cidadania, estudos de gênero, raça, etnia, classe, educação e lazer para pessoas com deficiência, fundamentos históricos, filosóficos da educação. Então, é um prazer imenso. Já agradeço você ter aceitado o nosso convite, Tânia, te receber aqui para esse bate-papo. Fica à vontade, se apresente. Boa tarde. Quer dizer, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horas vocês estão nos ouvindo, mas é muito importante, muito significativo que a gente tenha esse momento de encontro. É um momento de reencontro com a Mônica, num outro espaço. Agora somos companheiras de Instituto Federal, já fomos companheiras de trabalho na Universidade Católica em Brasília. Hoje eu estou aqui em Lusiânia, ela em Brasília, no Recanto das Emas, com esse projeto de extensão tão importante, tão bonito, que é o Qualifica Express, que quer pensar realmente essa importância da qualidade de vida, do bem-estar, de saúde, de quem está trabalhando na instituição, de quem está estudando na instituição, de quem está nesse processo amplo que é a educação, de seres aprendentes a vida toda, né? Então, aqueles que ora estão ensinando, estão também aprendendo, os que se colocam para aprender também têm muito a ensinar. Então, é nesse movimento mesmo de aprendizado e de troca que eu gostaria de agradecer a Mônica o privilégio de compartilhar com vocês algumas ideias, alguns elementos que possam ter essa característica da pílula de saúde, a de cuidado e alteridade, como algo que nos ajude a viver melhor, a viver bem. Então, Mônica já me apresentou, eu sou Tânia Mara e tenho a alegria de estar no Instituto Federal já há 5 anos,
aqui em Lusiânia. E, portanto, vou começar a apontar para vocês algumas das questões que eu imaginei seriam bem interessantes da gente conversar, né? Nessa oportunidade, quando a gente pensa em cuidado, eu estou querendo pensar em cuidado como esse ato de atenção a alguém ou a alguma coisa. E quando eu falo em alteridade, eu estou falando nessa expressão que tem a origem da palavra no grego alter, que significa o outro, pensar esse outro ou essa vivência de uma relação com o outro como outra pessoa ou também como outro na perspectiva do ecossistema como algo mais amplo, né? Maior, porque a própria concepção da expressão ecossistema é de todos os seres vivos que estão num movimento relacional, que estão em interação. Então, a própria relação entre os seres humanos, a nossa relação com os demais seres vivos, com a natureza, com as energias vivas, é o que nos possibilita essa possibilidade de vida. Então, é nesse fio da teia da vida que requer de nós pensar nessa necessária interdependência, conexão, articulação, como a gente queira pensar, mas no sentido de que nenhuma das nossas existências, nem humanas e nem de outras existências vivas no mundo, no planeta que a gente habita, tem condição de existir fora dessa conexidade, fora dessa relação. Bom, então, para pensar essa alteridade, essa relação com o outro, que é esse outro, não qualquer outro, mas é o outro diferente de nós. É aquele que não é igual a mim, não é igual a você, mas ele é diferente. E é nessa diferença que a gente está pensando a possibilidade da conexidade, da interdependência. Quer dizer, nessa diferença, a gente se coloca num processo de relação, de abertura em relação ao outro. A gente apresenta-se para o mundo com aquilo que nós somos, com a nossa corporeidade, na relação, seja com as outras pessoas, seja com o próprio meio ambiente, com o ecossistema como um todo. Então, é nesse sentido que eu retomo a palavra cuidado e queria pensar, primeiro, antes da gente começar a pensar em cuidar de algo ou de alguém, que a gente pudesse pensar em cuidar de si mesmo. O que nós temos feito no nosso dia a dia? Quando a gente acorda, levanta, vai para o banheiro, escovar os dentes, abrir os olhos direito, a gente olha para o espelho e a gente se olha mesmo com atenção, a gente repara como é que nós estamos, mais cansadas, mais descansadas, com uma cara feliz, com uma cara sem graça, com uma cara triste. Quer dizer, como é que a gente se percebe? Ou a gente tem feito isso tão mecanicamente que a gente nem para prestar atenção na gente mesma. Então, esse cuidado passa a ser algo tão automático, é um cuidado de todos os dias que eu vou ao banheiro, escovo os dentes, penteio os cabelos. Bom, mas e que tempo eu tenho para me olhar mesmo, me perceber, identificar as coisas com as quais eu estou satisfeita em mim mesma e aquelas que eu não tenho? Plantas, tenho animais, tenho um parque para eu caminhar. Quer dizer, o que eu vou fazer do meu dia? De que maneira eu vou me cuidar? Então, antes de pensar nessa possibilidade da relação com o outro, eu queria pensar nessa relação conosco mesmos. Não para que a gente também fique tão ensimesmado, olhando tanto para si mesmo, que esqueça do mundo
das outras pessoas e das relações, em que a gente cria uma realidade paralela, onde só existe a gente, as nossas necessidades e os nossos desejos. Se a gente fizer isso, a gente corre o risco de repetir o mito grego de Narciso, que, se achando tão lindo, acaba consigo mesmo, porque ele fica tão fascinado com a sua própria beleza, com seu encanto, com tudo aquilo de bom que ele acaba não conseguindo sobreviver, né? Várias narrativas vão dizer, mas uma das mais comuns que a gente encontra é de que ele, se olhando na beira de um lago, ao ver a imagem do seu rosto, ele está tão fascinado que ele acaba caindo e sendo engolido pela sua própria imagem, né? Então, eu não estou falando nesse cuidado. Isso não é cuidado, isso é sair da realidade e não se perceber como um ser humano que não se constitui sozinho. Nós não somos o que somos somente por aquilo que a gente decide ser. Nós somos o conjunto das relações que a gente vive, o conjunto das nossas histórias, o conjunto do ambiente onde a gente está. Das nossas escolhas, né, Tânia? Escolhas, né, Mônica? Escolhas que podem nos levar a uma abertura maior ou podem nos levar a um fechamento. Então, é nessa lógica que eu queria pensar que o cuidado da gente, ele é muito importante para que a gente tenha a possibilidade da abertura para a outra pessoa. E que a gente perceba como, muitas vezes, o ambiente que a gente está vivendo e que a gente escolhe viver ou escolhe experimentar as relações, ele acaba trazendo o melhor de nós ou o pior de nós. Porque na medida em que a gente não para se olhar, para se perceber atentamente, a gente quase que vai num automático e nessa a gente vai trazendo para o ambiente de trabalho, para o ambiente familiar, para o ambiente das relações entre amigos ou as relações de amizade, que não favorecem a um espaço de encontro que seja bom para a gente e bom para outra pessoa. Também, como a alteridade, ela, na compreensão do filósofo Emmanuel Levinas, ele vai dizer que a alteridade é essa capacidade que a gente tem de perceber o outro, a outra pessoa, como alguém diferente de nós mesmos. E que, em si mesmo, esse outro tem dignidade enquanto pessoa. E ele nos desafia, porque ele não é a gente, ele é o diferente. Isso exige que a gente se olhe no espelho. E aí eu entro numa outra questão, que é essa da corporeidade, né? Quer dizer, nós somos uma corporeidade situada no mundo. Então, quando eu me olho, eu tenho que discutir e perceber quem é que eu sou. Quando a Mônica iniciou, ela fez, além da apresentação, uma audiodescrição dela, de como ela estava e do ambiente em que ela estava. O que é muito importante para aquelas pessoas que, não podendo ver, podem nos escutar e criar um ambiente para acolher a nossa voz. Então, isso é algo muito significativo. Mas também é muito importante para a gente se dar conta de quem nós somos no mundo e quem são esses outros que eu falo diferentes. Então, eu posso dizer, eu, Tânia Mara, sou uma mulher branca, que estou também de cabelos soltos hoje, cabelo mais crespo, mais ondulado,
Estou aqui no quarto de um dos filhos, que já não mora com a gente, então se transformou no escritório, que está aí rodeado com uma parte de guarda-roupa, outra tanta parte de estantes com livros e objetos que foram fazendo parte da nossa história de vida. E o sofá-cama, quando eles vêm, é o lugar deles também se aconchegarem para alguns dias durante o ano com a gente. Mas por que é importante retomar a questão da corporeidade e dizer por que eu me disse mulher branca? Tenho que dizer também, me situar no mundo como mulher branca, de classe média, com a possibilidade, a oportunidade de ter estudado, de ter feito a graduação, a pós-graduação, de ser professora numa instituição pública de ensino, porque a realidade que nós vivemos na sociedade, ela apresenta uma desigualdade muito grande. Porque na relação que eu estabeleço com o outro, eu percebo que há corpos negros, de homens e mulheres, que tiveram acesso ao ensino superior, à pós-graduação, assim como eu tive. Mas eu percebo que há uma grande maioria da população negra brasileira que ainda está alijada dessa oportunidade de estudo. Ainda que seja um direito garantido na Constituição, não é ainda algo possível na vida de muitas pessoas, que tendo que trabalhar muito cedo, ficam excluídas da possibilidade de se dedicar à educação e avançar em outras esferas, tanto da vida na educação, quanto na vida profissional. E quando eu penso, eu também não quero generalizar, mas quando eu penso na população negra, eu tenho que dizer que as mulheres negras, em relação aos homens negros, vivem uma exploração e uma precarização da sua vida, da sua condição de trabalho, de saúde, muito maior do que a do homem negro. E, como a Mônica está lembrando, quer dizer, se eu penso nessa relação de gênero, os homens, em relação às mulheres, ainda estão muito mais nos espaços de poder e de privilégios. E aí, se a gente vai pensar como é que as relações estão organizadas na sociedade, eu tenho homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, como uma hierarquia, onde a mulher negra está lá na ponta, né? Então, não é a mesma coisa ser mulher no mundo de hoje, na nossa sociedade, porque ser mulher branca ou ser mulher negra faz muita diferença. Ser mulher branca de classe média é diferente de ser mulher branca pobre ou empobrecida, que ela não é pobre por natureza, há um sistema que a empobrece. Ser mulher negra com acesso ao estudo, classe média, e ser mulher negra empobrecida faz uma grande diferença. Então, na medida em que eu consigo dizer de mim mesma, me perceber, me olhar e cuidar de mim, esse cuidado pode se voltar para outra pessoa. Esse rosto do outro que me interpela. Levinas, quando ele traz essa imagem do rosto, é muito forte, porque para ele não é esse outro abstrato, universal, e nem é desse que eu quero falar. É esse outro muito concreto, que na sua corporeidade expressa o quanto essa corporeidade tem tido oportunidade de acesso no mundo e o quanto essa corporeidade tem sido marginalizada, excluída, inferiorizada. E aí é nesse sentido que a expressão dele é o rosto do outro que me interpela, que me interroga, que me questiona e, consequentemente, me responsabiliza frente a ele. Ou então,
faz toda a diferença a gente situar a nossa corporeidade na relação com as demais, porque esse outro não é um outro abstrato, é um outro concreto. São mulheres, são homens, mulheres negras, homens negros, mulheres brancas, homens brancos, com orientação heterossexual, homossexual, com crenças diversas, com classes sociais diversas, acesso à educação diversa, também desempenham trabalhos diversos na sociedade. Alguns conseguem ter acesso a uma profissão que realiza porque é parte da sua escolha, mas tem muitos que não conseguem escolher, que têm que trabalhar naquilo que está disponível porque estão no limite da sobrevivência. Então, essa relação de cuidado e alteridade, ela está nessa possibilidade de que eu me abra para ser interrogada, questionada e também me responsabilize por esse outro. E que na sua diferença eu consiga, por exemplo, trabalhar algo muito importante que o movimento negro hoje, nos últimos tempos, tem nos feito questionar muito, que é: estamos nós cientes do privilégio que a branquitude nos dá na sociedade em que a gente vive? Porque há uma porção de espaços que estão assegurados como algo natural, que não estão para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, por exemplo. Então, essa responsabilidade em relação ao outro, o rosto do outro, ele me coloca diante dessa realidade forte, porque eu posso reagir com total indiferença. Posso ser indiferente ao outro. Ele não me diz nada, eu não quero me abrir, não quero me relacionar com esse outro. Mas é preciso ter claro que até mesmo a opção pela indiferença é uma escolha. É uma opção. Ô, Tânia, desculpa interromper, já te interrompendo. Você falou aí Você falou de uma questão assim muito bonita, a forma como você fala desse mapa social, né? Uhum. E também você já complementa, né? Que eu tenho a impressão que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas brancas, não conseguem entender ou visualizar essas diferenças, o quão distantes muitas vezes elas são, e se valorizar também, né? Porque eu acho que quando você fala desse olhar para o outro e que a gente tem que se entender também, se conhecer, eu acho que tem uma relação muito, muito, muito próxima. Eu me entender enquanto mulher nordestina, branca, né? Mas eu saber dessa importância, do que isso representa, ser mulher, ser nordestina, ser professora no Brasil, onde a educação está tão sacrificada ultimamente, né? Na verdade, já está há muito tempo, mas enfim, e de entender a outra, o outro, tanto o homem, né, como você falou, mas também a mulher, a negra, ou enfim. Essas relações são muito complexas, né? Como fazer as pessoas olharem isso? Parece que é muito difícil você se entender, e aí mais difícil ainda ter esse olhar para o outro. Eu acho que é justamente esse convite que me parece muito necessário nos tempos de hoje. Quando a gente tem escutado as notícias e esse movimento entristecedor que é a morte de tantas pessoas por conta da pandemia de Covid que a gente está vivendo, o que a gente percebe é uma falta de empatia, de
dessa abertura para o outro, dessa abertura de cuidado do outro, é você ter consideração pelo outro, entender que o outro merece o seu respeito, o seu cuidado, a sua responsabilidade. Então, a gente tem pessoas que dizem, bom, eu já peguei Covid, não preciso usar máscara, posso fazer festa. Eu já me vacinei. Tem aqueles que furaram fila e por isso estão fazendo graça com já vacinei, posso ir para as festas, né? Mas você tem a perspectiva essa de que as pessoas não estão muito preocupadas umas com as outras, né? Essa indiferença, ela acontece. Antes de retomar essa questão da indiferença, eu queria voltar a um aspecto que você fala, Mônica, que me parece muito forte, que é o fato de que a sociedade que a gente está vivendo, ela não nos ajuda a esse cuidado de si, a esse olhar para si mesmo e se perceber. Porque a subjetivação que esse sistema capitalista de mercado produz e divulga por meio da mídia, das redes sociais, é uma normativa para a corporeidade, uma normatividade que aperta todo mundo a um único jeito. E quanto mais próximo desse normativo, mais diz o sistema que você está incluído. Se você está na borda da diferença, você está beirando a exclusão, está quase fora da jogada. Então, as pessoas precisam buscar essa identificação tão profunda com a normatividade presente que não dá para a gente se olhar e se dizer no mundo, porque aí a gente manifesta as nossas diferenças. Para um sistema como o que a gente está vivendo, não interessa manifestar a diferença, porque é mais difícil controlar. Você não controla, você não disciplina o corpo, você não disciplina as pessoas, você não mantém a ordem para favorecer alguns em detrimento da grande maioria, se a diversidade estiver presente nas relações e o respeito à diversidade estiver forte. Então, essa lógica da subjetivação que tenta a gente fazer da gente um único corpo, né, em que as pessoas, nós somos seres humanos, né? Não sou branco nem negro, não tem que ter dia do negro, dia do índio, nem dia do branco, dia da consciência negra, dia da consciência branca, ou dia da consciência índia. Temos que ser a consciência humana, o ser humano, o dia do humano, não é dia da mulher, é do homem também, então é do humano. Quando há uma tendência a reduzir todo mundo ao humano, essa redução faz do ser humano um ser universal que não existe na realidade. Ou o que existe desse ser humano universal estão na minoria que tem o poder político e econômico. Esses sim são o ser universal, né? E olha como se entende, esse termo minoria é usado erroneamente, né? Porque a minoria é a que detém maiores recursos no Brasil, no mundo. A maioria está excluída, né? Mas inverte-se a coisa que você acaba acreditando que aquilo, o outro é a minoria. Exatamente. A própria categoria minoria, né, quando ela é criada, ela é justamente para tirar de cena a maioridade numérica dessa população que é chamada de minoria. É a então, importância, as minorias, né? Porque elas são numericamente muito mais amplas. Mas você quer dizer que elas são minoritárias em termos políticos, em termos econômicos, em termos de questões significativas de suas lutas. Então, você tem que desqualificar... As representatividades. Isso. Aí, quando você desqualifica, você joga para fora da cena outra vez, né?
Então, por isso que hoje, no cenário, é muito importante, quando a gente fala da alteridade, pensar que nós estamos falando das nossas relações concretas e o quanto, muitas vezes, ou a gente não faz nada, ou a gente ainda com esse discurso de querer harmonizar e querer unificar, a gente desqualifica as lutas, né? Quer dizer, enquanto a gente tiver o rosto do outro, as marcas fenotípicas que o caracterizam como negros e pardos, índios, e, portanto, são aqueles que são marginalizados da educação, do trabalho, etc., ou um rosto indígena que também não está nesse espaço, a gente vai precisar discutir esse privilégio da branquitude. Ouvindo uma professora, Alia Schuckmann, da Universidade do Paraná, quando ela trabalha essa questão da branquitude, ela diz: é muito interessante quando você pensa nas conquistas das pessoas brancas, né? Então você diz: nossa, que bom, você hoje é professora no Instituto Federal, né? Parabéns pela sua conquista. Deve ter sido um grande esforço, uma grande luta, você estudou muito para estar lá. Não, com certeza, em nenhum momento eu quero desmerecer o nosso mérito, do nosso esforço, do nosso estudo, do quanto a gente trabalhou até hoje na área que a gente está para estar hoje como professora no Instituto Federal e outras tantas pessoas, em quaisquer outras funções. Mas, via de regra, nós exaltamos o nosso esforço pessoal. E quando a gente pensa na população negra ou na população indígena, quando a gente olha para o rosto de quem está no Instituto Federal, no campus onde você está, no campus onde eu estou, quantos professores e professoras negras e negros nós temos no quadro docente? Quantos trabalhadores dos servidores técnicos administrativos são negros e negras? Quantos servidores terceirizados que estão na manutenção, nos serviços gerais, na limpeza, na jardinagem, são negros e negras? Então, quando a gente começa a olhar para isso, aí a gente pergunta de novo: bom, no corpo docente, quantos você tem? 2, 3, 4? E aí o que a gente diz? Eles entraram por causa das cotas. Então a gente acaba dizendo que o nosso foi mérito, grande esforço, grande estudo, um mérito de anos de trabalho, e o dele como se fosse um benefício que caiu do céu. A gente joga para a política de ação afirmativa a justificativa dele também fazer parte desse corpo docente, como se ele não tivesse que ter tido estudo, não tivesse que ter feito o mesmo concurso, que ter tido notas boas e fundamentais para estar também nesse corpo docente. Então, a gente tem uma realidade social que cria um discurso que não nos permite uma relação de cuidado do outro, de responsabilidade, realmente no reconhecimento dessa diferença, no acolhimento dessa diversidade. A gente, quando eu falava da indiferença, né, quer dizer, eu posso ser indiferente ao outro, mas a minha indiferença já é uma escolha, porque eu escolho com quem eu quero me relacionar, porque não existe uma pessoa sem relações sociais, sem relações com outras pessoas. Então, no momento em que eu quero ser indiferente a essa diversidade
da corporeidade humana com a qual eu convivo, eu estou, com certeza, é porque a gente ainda não se deu conta da necessidade de romper com o privilégio do lugar que a gente ocupa, com pessoas brancas, pessoas que tiveram acesso ao ensino superior, em relação a uma grande maioria da população, a quem esse acesso tem sido negado, postergado, e que os movimentos sociais têm buscado, né, a criação de políticas de ações afirmativas para que a gente possa mudar um pouco esse panorama da realidade, para que a gente possa avançar numa outra possibilidade de ter representatividade nas várias esferas de poder e de saber, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas brancas, mas que a gente consiga aprender desse outro e, a partir daí, nos reorganizar. Porque, ao estar diante do rosto do outro, eu sou convidada a uma abertura para um diálogo, a abertura para conhecer e aprender desse outro. E aprender atentamente e escutar atentamente. Não é simplesmente a gente fazer cara de que está prestando atenção e está imaginando o que a gente vai falar logo em seguida que ela terminar essa frase. Não, mas escutar realmente no sentido de acolher essa diferença e revisar você mesmo. Tem uma história de um colega que trabalhou com indígenas no Chaco argentino, e ele contou de um momento em que ele estava nessa comunidade, e isso me marcou profundamente, porque ele diz, na cosmovisão desse grupo, dessa população indígena, algo muito importante que ajuda a gente a repensar. É essa alteridade que me faz responsável pela novidade do encontro com o outro. Em que ele dizia, assim como na nossa língua portuguesa e na nossa ordem lógica de organizar a vida, a gente tem a primeira pessoa para conjugar os verbos, que são as nossas ações diante da realidade, tem o eu, o tu e o ele. Essa é a ordem, né? A primeira pessoa sou eu. Você é o tu e eles, os que estão nos assistindo. Então, tem essa coisa da proximidade, o eu está bem aqui, o tu está mais perto um pouco, e o eles, nem sei quase mais quem são, estão distantes. E ele diz que, na leitura dessa comunidade indígena, a primeira pessoa é o tu, a segunda, o eles, e a terceira, o eu. Olha só. Eu não sou a primeira pessoa. Bonito isso, viu? É muito bonito, porque nessa lógica, se o tu, né, esse outro diante do qual a gente está, o rosto que me desafia, é a primeira pessoa, a centralidade está nela e não em mim. Então, dizia ele, né, que para eles, a perspectiva é o que acontece com o outro é responsabilidade minha. A respeito nisso, Tânia. Com certeza. Então, ele diz assim, não existe, por exemplo, o pobre em si. Porque se o outro, está pobre, o que eu e eles fizemos para gerar pobreza na vida deste? Não existe preconceito racial. Não há racismo. Porque se existe alguém sofrendo racismo, é porque eu e eles provocamos racismo. Então, você vira a lógica, você inverte completamente, né?
Na Você medida em se que o outro... responsabiliza pelo outro, né? Isso. Isso é muito difícil da gente ver na nossa sociedade. Mas é Claro, muito, muito profundo, muito bonito. porque nessa responsabilização que a gente assume pela outra pessoa, a gente é convidado a se abrir e a se revisar, né? Então, por isso que eu entendo quando o movimento negro hoje, né, tantos representantes importantes na comunidade acadêmica e do movimento social negro brasileiro e internacional, né, como a Djamila Ribeiro, o Silvio Almeida, Sueli Carneiro, Petronilha, Nilma Lino Gomes e tantas outras, Conceição Evaristo, que vão nos dizer que não basta não ser racista. Já é um grande passo, porque algumas pessoas não admitem que são e não admitem que existe. No entanto, a gente vive uma sociedade que diariamente está marcada por situações de violência motivadas pelo racismo. Não basta ser racista, e elas acrescentam, é preciso você ser antirracista. Antirracista. Quer dizer, você precisa ter uma atitude concreta de enfrentamento também. Não basta só não ser, ter o respeito... Combater, né? Combater, porque responsabilizar-se pelo rosto do outro, por essa totalidade que é o outro, é você assumir que isso também é uma questão sua. É na sociedade em que você está que essas coisas ocorrem. O racismo, a homofobia, o assédio de gênero, a violência contra a mulher. Existe então, porque você permite também que ela exista. Exato. E se você... porque você pode permitir de duas maneiras. Ou se omitindo, não tenho nada com isso, em briga de marido e mulher não se mete a colher, então é uma questão deles, não é minha, não me envolvo. Ou você se omite, ou você é aquele que, nas suas ações, promove isso. Quando a gente, por exemplo, na sala de aula, essa é uma questão que há alguns anos, já há anos, faz parte do conteúdo de qualquer disciplina que eu vá lecionar na educação, né? Que é a questão da nossa linguagem. A nossa linguagem, ela está marcada por racismos, por discriminação com as pessoas com deficiência, com expressões homofóbicas, com expressões sexistas. Então, dizer que a coisa está preta, esse trabalho foi mal feito, como serviço, e aí tem todas as várias expressões, a expressão denegrir, que muitas pessoas usam, achando que é muito chique. Muitas pessoas nem sabem, Tânia, na verdade, né? E é importante que isso seja realmente falado, pronunciado, no sentido de alertar, né? De mostrar, olha, isso aqui tem cuidado, isso aqui... Assim, eu já me deparei com essas situações, até de colegas, primeiro de mim, acontecer comigo, e depois assim, olha, é mesmo, né? Eu não sabia disso. Mas a partir do momento que você toma essa consciência, você faz parte desse grupo de alertar, de conscientizar, de educar, né? Porque isso não pode acontecer, não pode disseminar. Porque se a gente pensa o ser humano como um ser inconcluso, incompleto, e é um ser aprendente a sua vida toda, então a gente está sempre para aprender coisas novas nessa relação com o outro. Então, no momento em que você toma consciência, né, das suas expressões, você já não usa mais. Isso está denegrindo a imagem da instituição, a coisa está preta. Ou quando a gente quer dizer que tivemos uma boa conversa, que,
Nossa, que riqueza de conversa, que pobreza aquela de ontem, né? Então a gente fala, nossa, a aula de ontem foi bem pobrinha, né? Não teve debate, nossa, riqueza do debate de hoje. Por que que eu contraponho, né, riqueza e pobreza, dizendo que a pobreza é algo ruim, vazio, né? Quando a maior parte, não que a pobreza seja boa em si, mas é que a maior parte da população vive pobrezas e extremas pobrezas. E não dá para que eu desqualifique, porque isso vai criando uma subjetivação que desqualifica a pessoa empobrecida. Por isso que ela é barrada em muitos espaços, quando a sua corporeidade a denuncia como uma pessoa empobrecida. Então, aqui ela não entra, e se entra, a gente fica fiscalizando, porque de certo veio para... Então, essa lógica, ela é muito forte. Ou quando a gente diz, nossa, esse trabalho não está completo, ele está meio manco. Ora, por que que eu uso expressões, né? Quer dizer, você parece cego, não está percebendo o que eu estou falando? Quer dizer, por que que a gente usa essas expressões que parecem... Ah, mas agora você quer complicar, tudo tem que ser politicamente correto. Não, não estou falando de politicamente correto. Isso é coisa para quem quer fazer discurso lá fora. Para quem quer pensar a educação e as relações, isso não é algo passageiro, inofensivo e nem passageiro. E não é inofensivo. Ele é extremamente ofensivo na medida em que ele cria um imaginário social e cultural de desqualificação da outra pessoa, né? Quando a gente tem nas aulas da educação física, que você é da área, eu da educação, mas trabalhei muito tempo na educação física, quando a gente está nos momentos dos jogos, das brincadeiras, que o menino cai, a gente diz para ele, levanta, para de chorar, mariquinhas, parece uma mulherzinha. Quer dizer, você desqualifica a atitude dele com aquilo que a cultura qualifica as mulheres. A chorar, a ser manteiga derretida, isso é coisa de mulher, não é coisa de homem. Então a gente vai comigo... Alimenta o machismo, né? Desnecessário. Aí a gente alimenta o machismo, o racismo, a homofobia, a violência. Então, a tendência destas coisas, e a nossa linguagem, ela diz daquilo que o nosso pensamento, a nossa visão de mundo está cheia, porque a gente não fala, na hora em que a gente pronuncia as palavras, né, a gente está pronunciando a nossa leitura de mundo. Então, na medida em que as minhas palavras estão carregadas de uma linguagem que desqualifica o outro, então é porque o meu jeito de olhar para o mundo, as relações, é de desqualificação do outro que não se parece comigo. E aí eu volto na questão do espelho, né? Quer dizer, a sociedade que a gente está vivendo, ela nos empurra para um narcisismo de uma normatividade única. E o que a gente está querendo nas nossas relações, para que a gente possa ter saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, das relações familiares, das relações com os amigos, é justamente experimentar a beleza e o desafio que é acolher a diversidade. Quer dizer, receber o outro na sua diversidade é a gente abrir a possibilidade de que alguns elementos do meu pensamento, da minha história de vida, da minha visão de mundo, possam ser alteradas. Quer dizer, nós não somos seres para vivermos com verdades absolutas, somos seres de mudança, né? De abertura. Então, eu acho que essa possibilidade de convivência com o outro, de cuidado do outro,
ela nos leva a essa condição de pensar num mundo melhor. Para isso, a gente está fazendo uma conversa que vai na contramão da lógica do sistema de mercado, que prega competição, que fala do outro, não como o outro distinto, próximo, por quem eu me responsabilizo, mas o outro como um concorrente, um adversário, alguém que eu tenho que destruir primeiro antes que ele me destrua. Então, eu tenho uma lógica que vai numa direção de reforçar um egoísmo e um hedonismo. É um prazer pessoal acima de tudo. Eu primeiro, a vida é curta, não posso gastar o meu tempo com estas pessoas, com estes problemas das outras pessoas, tenho que cuidar de mim, do meu lugar, porque alguém pode me passar a perna. Então, a gente está sempre com medo do outro, está sempre olhando para o outro como adversário, competindo com o outro. Então, a ética da alteridade, ela encontra uma barreira imensa, porque muitos vão dizer, bom, essa é uma conversa bonita, mas cai na real para você ver se isso dá certo, né? Alguém vai puxar seu tapete, né? Isso é ser boazinha no mundo, né? Então, não é fácil, porque a gente está indo na contramão, nadando na Contra-maré. Contra-maré, quer dizer, na contracorrente, que a gente está querendo falar de cuidado de si, do outro, e ética da alteridade, né? Então, é nesse desafio, nessa encruzilhada que a gente está, né? As grandes mudanças no mundo ocorreram assim também, né? Se a gente ficar quieto, não acontece mudança. Então, a gente tem que lutar, insistir, mostrar. E, como você falou, nós estamos em construção contínua, né? Nós somos seres que estamos... eu fui falar com um dos outros especialistas, falando sobre espiritualidade, eu falei de evolução. Ele falou, não, nós estamos nos revolucionando. É um processo de revolução, é muito mais, porque é o externo que influencia, são as relações que a gente tem, é aquilo que a gente aprende. E, por mais difícil que seja, eu concordo com você, Tânia, tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo também concordam, assim como muitos também vão ouvir e vão dizer, nossa, é utopia isso, né? Será que um dia a gente vai conseguir alcançar? Mas tem que ser falado, tem que ser tentado, né? Porque são aí os jovens, as crianças, são eles que vão ficar com esse mundo, e que mundo é esse que a gente quer, né? Assim, esse de respeito, de cuidado, né? E, enfim, quando você fala da relação, o ecossistema social e natural, enfim, tudo está interligado, né? É um processo, eu entendo assim, temos que buscar isso. Eu acho que nisso que você fala, né, é bem essa busca constante com esse pano de fundo, né, de que, pensando o ecossistema como esse espaço e lugar das interações, então nós estamos dentro desse espaço, né, essa casa comum, que é o planeta, ele tem uma relação muito grande de interdependência e conexão. Se não fosse assim, não estaríamos nessa discussão, por exemplo, na reunião sobre o clima, que está global, com as emissões de carbono
com todas as últimas situações que aconteceram relativas ao clima, por exemplo. Eu tenho derretimento das geleiras, eu começo a ter enchentes muito grandes, chuvas muito maiores em determinadas épocas e regiões do que em outras, que era característico, uma seca muito maior do que existia antes, o nosso incêndio no Pantanal, o que se queimou no Brasil o ano passado, por uma questão que tem a ação humana no processo de desmatamento e queima realmente ilegal dos espaços, mas que ganhou proporções alarmantes por um desequilíbrio climático. Então, naquele ano, nós tivemos uma seca imensa nessa região e, portanto, o fogo se alastrou de uma maneira estrondosa. Então, é essa lógica que eu gosto de pensar da teia da vida, né? De que cada um de nós é como se fosse um fio dessa grande teia da vida. E qualquer desses fios que fica fora, que é excluído, que é cortado, que é vítima dos genocídios políticos e econômicos, que é vítima dessa incapacidade humana de perceber que ele faz parte do ecossistema do planeta, ele não é alguém que está para usufruir de algo externo a ele, né? Mas de que ele é parte desse fio da vida. E no momento em que ele vai cortando essas possibilidades de vida, pelo desmatamento, pelas pandemias que não se controlam, por tantas coisas, quer dizer, ele está cortando a possibilidade dessa teia da vida nos sustentar. E aí, se a gente pensa nas redes, né? As redes são grandes tecidos de fios. No momento em que alguns fios começam a ser cortados, vão formando buracos, e essa rede não sustenta mais o meu corpo nele. Então, na medida em que eu vou cortando alguns grupos sociais, dizendo que eles não pertencem a essa sociedade, não há lugar para eles, né? Que há lugar para poucos. À medida em que eu vou cortando do meio ambiente as possibilidades de vida dos animais, das outras formas de vida tão minúsculas, mas fundamentais para o equilíbrio da biodiversidade, quando eu vou destruindo as energias naturais, quer dizer, eu vou cortando fios dessa grande teia da vida. E aí não tem aonde nos sustentar. Então, por isso que desde das primeiras reuniões sobre as questões ambientais, algo que se propagou muito fortemente foi a questão de que é importante que a gente, no presente, viva com a possibilidade de satisfazer nossas necessidades, mas que a gente não tire a possibilidade de vida das gerações futuras. Então, como é que a gente vai garantir vida para gerações futuras se a gente usar e abusar do meio ambiente e das relações humanas ao nosso bel prazer e descartar aquilo que não nos interessa ou aquilo que economicamente no momento nos interessa e fazer o mesmo com as pessoas? Quer dizer, a gente está criando uma inviabilidade de vida. E aí, quando você planta vida para colher, quando a gente planta a morte, semeia a morte, não vai ter outra coisa para recolher senão isso, né? Uma imagem que me chama muito a atenção é, por exemplo, a perspectiva de plantar nogueiras, árvores que dão frutos depois de 100 anos.
E aí eu posso trabalhar nessa lógica do cuidado e alteridade da seguinte maneira. Bom, eu, na idade em que eu estou, não vou me denunciar, vão Não imaginar precisa. vocês, né? Vamos imaginar. Quantas décadas cada uma de nós tem aqui. É. Mas na idade em que eu estou, se eu plantar uma nogueira hoje no jardim do prédio que eu moro, daqui 100 anos, com certeza eu não vou poder desfrutar desses frutos. Fico pensando se meus filhos vão chegar a desfrutar daqui a 100 anos. Então, eu posso decidir que eu não vou plantar, eu não vou usufruir, não vou poder nem ficar debaixo da sombra, nem dos seus frutos, saborear o que vem por aí. Então, eu não tenho nada com isso. Eu estou fora, né, de cuidar para que as gerações futuras tenham vida e possibilidade. Imagine, Tânia, fazer o buraco, comprar tudo, adubo, teu trabalho de plantar para não usufruir. Vai pensar assim, hein? Se a gente pensa, olha o trabalhão todo. E é o que a gente muitas vezes tem que olhar para essa metáfora, para essa imagem, para o que a gente faz na educação ou nas nossas instituições de ensino, que são os institutos federais. Mas eu posso ter uma outra atitude, né? Que é a de, bom, eu não vou usufruir, mas é possível que os meus filhos, já mais velhos ou velhos, possam usufruir pelo menos das sombras. E os netos possam usufruir dos frutos. Os frutos. E se animem a plantar nogueiras, cada um no seu tempo. E aí, sombras e frutos poderão vir para outras gerações. Então, eu acho que romper com essa lógica do sistema atual não é uma coisa fácil. Aquilo que nos preparam para pensar nas relações uns com os outros, como eu falei há pouco, de adversário, de concorrente e não meu próximo, a quem eu devo cuidar e me responsabilizar. Tenho essa necessidade de repensar um prazer pessoal para usufruir imediatamente de todas as coisas, né? De que só vale aquilo que é útil nesse momento e que eu possa usufruir, e que meu filho e meu neto que se preocupem quando chegar a vez deles em fazer o que puderem para também usufruir. Ou entrar numa lógica de que eu faço parte de uma história que é anterior e que eu também sou responsável. Quer dizer, eu sou o que eu sou hoje, bem ou mal, cada um pode dizer da sua história, fruto da experiência dos nossos pais, mães, avós, tios, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. O ambiente vem carregado na nossa experiência presente de um passado e ele vai repercutir no futuro, né? Eu não tenho filhos. Não importa, você não tem pessoas a quem você ama nesse mundo, né? Que história você quer deixar para os outros, né? Por aí. Que história, né? Você quer amarrar nessa teia da vida. Como você quer ser lembrado? Essa frase está sendo tão usada, né, Tânia? Sim. Então, quer dizer, nessa teia, qual é o nozinho que você vai colocar ali para dizer que você faz parte dela e está conectado? E aquilo que acontece, tem alguns textos, né, dos povos indígenas que vão nos dizer, né, que nós somos fruto da terra, né? E aquilo que a gente faz à terra, a gente recebe de volta. E se o que fazemos é bom, volta em bem para a vida da gente. Se aquilo que a gente faz é o mal, volta como maldição para a vida da gente, né? Então, a relação nossa, não só com o outro, né? Que nesse ecossistema, ou a gente se
relaciona com respeito e responsabilidade por esse outro, que é o ser humano ou que são os demais seres vivos, com respeito, responsabilidade, acolhida, empatia, ou a gente se relaciona de uma maneira hedonista e corre o sério risco de receber de volta desse ecossistema algo que não lhe traga vida. Então, não é só a morte que é provocada para o outro, mas para a gente também, né? Eu acho que é nesse movimento que eu penso que a gente precisava se inspirar, né? Para ter momentos em que a gente consiga perceber que nós precisamos de um tempo de cuidado da gente, cuidado das relações, e que seja, por exemplo, um tempo na característica do kairos grego, e não o tempo na característica do cronos. Cronos, na mitologia grega, é aquele antropofágico, ele se alimenta da vida dos seus filhos. Então, a sua vida depende de engolir os seus filhos. Quando a gente está no dia a dia, entrando nessa lógica de mercado, correndo com pressa para fazer diversas coisas, e a gente entra na lógica do relógio, do cronômetro, do tempo cronos, a gente vai sendo engolido, cada vez mais engolido, e quando a gente percebe, a gente já está na boca, e se não no estômago, desse Deus que sobrevive da morte da gente. Então, quando eu falo em cuidado, é a gente realmente botar o pé na porta desse Deus Cronos e dizer, olha, eu quero um tempo kairos, que é um tempo oportuno. É um tempo em que a gente precisa criar como se fosse um parênteses que a gente põe na realidade. Não, hoje, quando eu me olhar no espelho para minha higiene pessoal, eu vou gastar um pouco mais, ou vou não gastar, mas vou tomar um tempo maior para me olhar, para ver o que eu tenho feito da minha vida e o que eu quero fazer da minha vida. Olhar e ver, né? É, olhar e ver, né? Falar com você mesmo e se escutar, né? Esse tempo da gente com a gente, da gente na relação com o outro, e aí esse tempo oportuno, o kairos, o parênteses, ele funciona assim como no jogo, né? Quando a gente decide jogar um voleibol no fim da tarde, ou um futebol no final da tarde, ou fazer uma caminhada. A gente toma esse tempo, né, para essas coisas, você faz um parênteses, uma porção de obrigações e responsabilidades com fazeres que você tem. E eles são fundamentais, né? Porque é uma necessidade humana esse tempo de se recolher, de descanso, de fazer algo que seja prazeroso, de diversão. Um tempo em que, eu diria assim, esse kairos é um tempo de gratuidade. Não tem nada em troca, né? Não tem troca, como tem na lógica de mercado, né? Quer dizer, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, ou etc. Não tem essa relação, né? É pura gratuidade, não paga a conta da gente, não resolve os problemas complicados da vida. Então, caminhar não paga a conta, não diminui a dívida que a gente tem, não, quer dizer, não é útil. Não diminui o estresse. Não diminui o estresse. Então, ele não tem essa utilidade social nessa lógica econômica, mas ele é fundamental, porque ele me restaura por inteiro. Ele trabalha com certa qualidade, Tânia. É a sua vida. Se a gente entender que esse tempo é um investimento,
né? Ele é gratuito porque, como você falou, né? Ele não vai te trazer assim aquele benefício que a gente está acostumado de sempre ter algo em troca, em receber algo palpável, né? Não, ele é aquele tempo para si que é fundamental para você observar o que está à sua volta, para você respirar um ar puro, para você ter contato com a natureza, para você fazer alguma coisa que te dá prazer, como você falou. Eu vou puxar para minha sardinha, né? Fazer uma atividade física, um lazer ativo, que Sim. os outros lazeres são ótimos também, adoro, mas eu vou puxar para a minha, né? Esse tempo é valiosíssimo, Tânia. Sim, e é fundamental que a gente se dê conta de que nós temos não só a necessidade, mas o direito de ter esse tempo. Porque Max Weber já dizia, né, do espírito do capitalismo, né? E essa lógica que vai nos enchendo de culpa. Então, quando a gente vai contar muitas vezes para as pessoas, né? Ah, hoje eu fui caminhar e no fim estava tão bom que em vez de caminhar meia hora, eu fiquei 1h30, depois ainda encontrei fulana e aí gastamos mais uma meia hora de papo e aí você chega em casa cheia de culpa e diz: gente, eu gastei tanto tempo na minha caminhada, nas conversas, que eu perdi de fazer meu trabalho, que eu perdi isso. Então, a gente usa expressões da economia, né? Eu gastei tempo e eu perdi de ganhar no meu trabalho ou em qualquer outra coisa, e a gente vai desqualificando esse tempo. Por quê? Porque a gente tem o mercado dizendo o tempo todo que tempo é dinheiro. E o tempo que é dinheiro é o Cronos. E ele é antropofágico. Ele engole a gente, né? E quanto mais você tem dinheiro, mais você vai querer o dinheiro, mais trabalho, mais... E com isso vira uma bola que você vai sendo engolido por essa lógica do tempo é dinheiro e de que o momento do lazer, o momento do descanso, o momento do parênteses é só para poucos iluminados que tiveram a possibilidade de serem mais abastados e terem dinheiro para pagar suas contas, né? Mas a gente sabe que o ser humano não vive só da necessidade, né? E aí eu nem sei há quanto tempo nós estamos conversando, mas eu penso em fechar por aqui, né? Mas de que nós, pessoas, somos seres de necessidades e de desejos. Não existe só necessidade humana, porque a necessidade ela pode ter limites. Agora, o desejo humano ele é ilimitado. Então, eu tenho necessidade de comer para matar minha fome, de beber algo para matar minha sede. Tenho a necessidade de me vestir e de ter uma casa, um teto para morar, para abrigar o meu corpo de todas as mudanças climáticas e outros perigos que estão aí. Então, o ser humano tem algumas necessidades. Então, eu posso, por exemplo, ter necessidade de me vestir. Agora, eu posso ter no meu guarda-roupa 4, 5, 6 vestidos como esse, 7, um para cada dia da semana, ou posso ter 20, 50, 100, 200 e começar a usar o guarda-roupa que eu disse que era dos meus filhos aqui no escritório para pôr os outros tantos. Eu posso ter um sapato preto, um bege e um branco, que aí eu posso usar com qualquer tipo de roupa. Não, mas aí eu tenho uma blusa azul que eu quero um sapato azul, eu tenho uma blusa verde que eu quero um sapato verde, aí eu quero uma sandália bem baixinha, meio salto super alto. E aí, então, o meu closet tem que ter
não meia dúzia de pares de sapato, mas 50, 100, 200, 300. Então, a minha necessidade é ter alguma coisa para pôr nos pés e uma roupa para vestir. Agora, o meu desejo pode me levar a ter um guarda-roupa para 100 ou para 7, 10 vestidos. Então, quem é que vai pôr o limite no desejo? É a gente mesmo. Quer dizer, é esse aprendizado na relação com o outro que me faz dizer: no meu quarto só vai ter um armário com essas 3, 4 portas. Né? E o que não couber aqui é porque precisa ir adiante. Né? Precisa que outras pessoas façam uso. Ah, mas está tão novo, ainda está tão bonito. Bom, mas se eu quero botar algo mais novo ainda aqui dentro, tem que sair fora outras coisas. Ou eu posso continuar construindo armários para pôr as minhas coisas enquanto as paredes sobrarem pela casa. Então, essa lógica, ela é muito interessante porque o ser humano, ele vai inventando as coisas para satisfazer seus desejos, para ter prazer. Então, na hora da fome, eu podia comer um arroz, feijão e ovo. Ah, mas o meu desejo é de comer uma lasanha, uma moqueca, um camarão à grega. Então, na hora do desejo... No preço que está, agora é uma picanha. Uma picanha. Então, quer dizer, na ordem do desejo, a gente inventa a gastronomia. Né? E por aí vai, né? Na ordem do desejo, eu invento construções arquitetônicas fantásticas, como casas, né? Com 10, 20, 30 quartos, quando eu moro sozinha com meu marido e tenho os filhos vindo 1, 2 vezes por ano. Né? Então, é essa perspectiva que a relação com o outro e com o ecossistema me faz repensar, né? Qual é essa casa que eu preciso e quero para mim? Né? Quer dizer, como é que eu lido com a minha necessidade e o meu desejo? Bom, na psicanálise, o Freud vai dizer que o desejo é o que nos mantém vivos como seres humanos. Né? Por isso que quando a gente vai para a cozinha, embora o que tenha para fazer seja o arroz, feijão, o ovo, uma salada, eu posso fazer um baião de 2 ou eu posso fazer as várias panelinhas, né? E cada um serve o que quer. Eu posso fazer um ovo que vira um omelete com aquilo que sobrou dos legumes e saladas. Ou eu posso manter a salada e o ovo feito separado. Então, na hora que a gente vai fazer a comida, vai se vestir, vai beber alguma coisa, a gente inventa sobre a nossa necessidade algo que nos dê prazer. E o Freud vai dizer que isso nos mantém vivos. A gente não para de inventar e de querer viver prazerosamente o nosso cotidiano e as nossas relações com os outros. Por isso que, para ele, é a cultura que põe um certo freio no desejo. Porque se eu começar a desejar todas as coisas e desejar, eu vou estar numa lógica de prazer pessoal, hedonista, e que os outros não existem. O restante do planeta não existe, só eu, minhas vontades, meus desejos. No momento em que eu entro na relação com o outro, é que eu começo a me dar conta que as minhas necessidades precisam ser reconhecidas enquanto necessidades e o que é do desejo reconhecido da ordem do desejo. E que ele pode ter um freio. Tem que ter um controle, né? Ter um controle, em que eu o controlo. E não o mercado controla o meu desejo, como é o que tem hoje, né? Eu tenho um computador que funciona. Ah, mas ele já tem 5 anos, 6 anos. E aí todo mundo diz que é ultrapassado.
né? Quer dizer, fica todo mundo mostrando 1000 alternativas, e aí você fica tão fascinado pela nova mercadoria que você começa a achar 1000 problemas no seu computador que funcionava bem até ontem, quando você não foi provocado por alguém que o seu computador era muito velho. Então, quer dizer, ter o controle sobre o desejo nos permite essa relação com o outro, de cuidado e de alteridade, de uma ética da alteridade que me torna responsável pelo outro, e que as coisas que eu faço eu preciso dimensionar como é que elas afetam o outro. Elas acolhem o outro ou elas, de alguma maneira, elas repelem o outro ou desqualificam o outro. Eu acho que no nosso ambiente de trabalho, de relações pessoais, familiares, entre amigos, é muito importante que esses elementos que a gente conversou aqui hoje possam ser pensados. Mas, acima de tudo, que o cuidado seja esse espaço amoroso, prazeroso, em que a gente se cuida e aí está em condições de também cuidar do outro naquilo que ele precisa, e também aprender do outro nessa troca, nesse diálogo, nessa relação. Acho que vamos ficando por aqui, né, Mônica? Depender de Cronos, a gente vai até... Nós vamos embora. Sei lá quando, porque a gente gosta de conversar. O nosso Kairos vai longe. Botar os dois juntos, a gente aqui não para, não. Tânia, assim, eu não sei nem o que te falar. Tenho certeza que quem está nos ouvindo se deliciou bastante. Você tem esse dom de conduzir um tema assim, tão complexo, com tanta propriedade, com tanta delicadeza, só você mesmo, o seu jeito de falar e do seu conhecimento que é riquíssimo, e traz essa facilidade da gente se ver em muitas falas, né, da gente também se encontrar, né? Eu fiquei aqui com vontade de falar um monte de coisa, mas eu fiquei caladinha. Falei, não vou interromper, porque eu não vou cortar esse raciocínio maravilhoso. Porque conversar é bom demais, te ouvir é muito bom também, mas eu não podia te atrapalhar. Eu só tenho que te agradecer, porque você abrilhantou maravilhosamente esse Qualifique Express, com suas palavras, com esse tema tão rico, e que você fez dele assim, de forma tão sensível, tão plena, que eu tenho certeza que só enriqueceu a mim e a todos que estão nos ouvindo. Assim, dado esse tempo que eu sei que, mesmo nas férias, mas que você está aí cheia de afazeres acadêmicos e pessoais também, né? Olha o nosso tempo, né, que a gente tem que ter. Infelizmente, a gente está num momento que a gente não pode sair de casa, né? É aquela coisa, quem pode ficar em casa, fique, né? Exato. Então, a gente está podendo, né, nessas circunstâncias, estamos curtindo nossas férias em casa, com nossas famílias, e analisando e tentando abstrair também, né, todas essas sensações, como você falou, de empatia, de alteridade, de reconhecimento, enfim. São tantas lições que a gente aprende, tanto desse momento macro, mas também desse momento aqui contigo. Enfim, eu só tenho a agradecer de novo por você ter aceitado o nosso convite, de ter conduzido essa palestra assim maravilhosamente bem, te desejar assim um dia maravilhoso também, um final de semana que está chegando,
É isso, Tânia. Muito, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Eu fiquei muito feliz com o convite, reencontrar você com esse convite há algumas semanas atrás, preparar isso, ter esses momentos de conversa, me fizeram muito bem. E eu acho que a gente está redescobrindo esse jeito de estar próximo, sem a possibilidade do encontro presencial, físico, né? Mas que também tem trazido uma experiência muito profunda de reencontrar os amigos num outro espaço e num outro tempo que a gente tem criado, né? A gente decide, escolhe por ele e para mim foi uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar com você e espero ter contribuído. Estamos Nossa, aqui em Lusiânia à disposição de vocês. louca para visitar a Lusiânia em breve. Vou sim. Então, Tânia, fica aqui só para eu me despedir do pessoal e dizer, vou aqui já fazer propaganda da nossa pílula de amanhã. Essa foi a pílula número 5, como todos sabem. Estivemos aqui com a professora Tânia Mara, do IF Goiano, de Lusiânia. É IF Goiânia ou IF de Goiás? IF Goiás. Goiás, tá. Do campus Lusiânia. E amanhã teremos aqui nossa sexta pílula, que vai tratar do tema da espiritualidade. Então, não percam, tivemos pílulas anteriores, todos estão convidados a assistir as nossas 7 pílulas. Venha, cuide da sua saúde, cuide-se em casa e venha tomar essas pílulas conosco. Tânia, beijo grande. Beijo também, Mônica, e todo o pessoal que está nos ouvindo. Um beijo.